Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amados, hoje acordei às 3 da manhã. São 6 da manhã, há 3 horas atrás. E tenho a Bíblia, mensagens e louvores para ler. Aqui vamos começar por ler 2 Pedro. Vamos começar por ler 2 Pedro e ver as mensagens que o Espírito me levou a abrir a Bíblia e a ver. Vamos começar por ler. Isto tudo está ligado aos vídeos que eu postei agora há pouco e este último, que se passa na geopolítica mundial, as trapaças do diabo, os comediantes, principados e potestades das trevas e os seus comediantes. O que aí vem, muita gente para pensar uma coisa, de repente a decepção. Mas este teatro está a tirar a paz a tudo e a todos. É querer tirar a paz. Vamos começar. Pedro, endereço e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo uma fé preciosa como a nossa, que haja abundância de graça e paz, mediante o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Participantes da natureza divina. Com o seu divino poder, Deus concedeu-nos todas as condições necessárias para a vida e a piedade, através do conhecimento de Jesus, que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por meio delas é que Ele nos deu os bens extraordinários e preciosos que tinham sido prometidos, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina. Depois de escapardes à corrupção que o egoísmo provoca neste mundo, Por isso, esforçai-vos por colocar mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais fraternidade na piedade e mais amor na fraternidade. De facto, se tiverdes essas virtudes em abundância, elas não permitirão que vos torneis inúteis ou infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não tem essas virtudes é cego e míope, pois esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Por isso mesmo, irmãos, procurei firmar a vossa vocação e eleição, agindo desse modo. Nunca tropeçareis, de facto, é assim que vos será amplamente aberta a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunho oculares. Por isso procurarei sempre recordar-vos estas coisas, embora já as conheçais e estejais firme na verdade que alcançastes.
Considero meu dever manter-vos despertos com as minhas admoestações enquanto estiver nesta tenda, pois sei que em breve devo despojar-me dela, conforme Jesus Cristo me revelou. Portanto, vou fazer de tudo para que vos lembreis sempre delas depois da minha partida. De facto, não tiramos de fábulas complicadas o que vos ensinamos sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, falamos porque fomos testemunhas oculares da Sua Majestade, pois Ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando uma voz vinda da sua glória lhe disse: Este é o meu Filho amado, nele encontro o meu agrado. Esta voz veio do céu e nós próprios a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, movidos pelo Espírito. Por isso, acreditamos com mais firmeza na palavra dos profetas e vós fazeis bem em considerá-la como uma luz que brilha num lugar escuro, até que venha o dia em que a estrela da manhã brilhe nos vossos corações. Antes de mais nada, sabei que nenhum profeta da Escritura provém de interpretação particular, pois a profecia jamais veio por vontade humana. Pelo contrário, impelidos pelo Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus. Segundo, os falsos mestres. Houve falsos profetas no povo de Israel, e entre vós também aparecerão falsos mestres que introduzirão heresias perniciosas, negarão o Senhor que os resgatou e atrairão sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Levados pelo amor ao dinheiro, procurarão com palavras enganosas explorar-vos, mas o julgamento contra eles já há muito que começou, e a sua destruição não vai tardar. De facto, Deus não poupou os anjos que haviam pecado, mas lançou-os nos tenebrosos abismos do inferno, onde estão guardados à espera do dia do julgamento. Também não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, o mensageiro da justiça, juntamente com outras 7 pessoas, enquanto fazia cair o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E também condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reconduzindo-as a cinzas, como exemplo do que havia de acontecer aos ímpios. No entanto, salvou o justo Lot, que se entristecia com o seu comportamento dissoluto daqueles perversos, porque o justo Lot, que morava entre eles, sofria diariamente no seu coração com as obras iníquas que via, ouvia. Isso tudo mostra que o Senhor sabe libertar da prova aqueles que o servem e reserva os ímpios para o castigo no dia do julgamento.
principalmente àqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e desprezam a autoridade do Senhor. Atrevidos e autossuficientes, esses homens não hesitam em blasfemar contra os seres gloriosos, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhum julgamento blasfemo na presença do Senhor. Estes homens, porém, como animais racionais, destinados por natureza à prisão e à morte, insultam o que não conhecem e vão perecer com a mesma morte, recebendo a injustiça como salário da sua injustiça. Depois, eles, da sua injustiça, recebendo a injustiça como salário da sua injustiça. Eles sentem prazer em fazer orgias em pleno dia. Que nojo e que vergonha quando se banqueteiam convosco, divertindo-se com os seus prazeres. Não podem ver mulher sem desejá-la e não se cansam de pecar. Seduzem as pessoas inseguras, o seu coração está treinado para a ambição, são uns malditos. Deixaram o bom caminho e desviaram-se seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que se deixou levar por uma recompensa injusta, mas foi repreendido pela sua maldade. Um animal mudo, falando com voz humana, referiu a loucura do profeta. Estes homens são como fontes sem água e nuvens arrastadas por vento tempestuoso, porque para eles está reservada a escuridão das trevas. Com discursos pomposos e vazios, excitam as paixões e os desejos impuros dos seus ouvintes e conseguem seduzir aqueles que tinham acabado de se afastar dos que vivem no erro. Prometem-lhes liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Pois cada um é escravo daquele que o vence. De facto, depois de escapar às imundícias do mundo mediante o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, se de novo são seduzidos e se deixam vencer por elas, o seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Assim, melhor seria que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora confiado. Aconteceu com eles o que diz o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda a porca apenas lavada torna a revolver-se na lama. 3. Deus espera a conversão. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas procurei despertar em vós, com alguns conselhos, uma sã compreensão, a fim de que vos recordeis das palavras dos santos profetas de outrora e dos preceitos que o Senhor e Salvador confiou aos seus apóstolos. Em primeiro lugar, sabei que nos últimos dias aparecerão pessoas que zombarão de tudo e se
suportarão ao sabor dos seus próprios desejos e dirão: onde está a promessa da sua vinda? De facto, desde que os nossos pais morreram, tudo continua como no princípio da criação. No entanto, eles fingem não perceber que no começo existiam os céus e a terra, e que pela palavra de Deus a terra foi tirada da água e firmada no meio da água. E pela mesma palavra de Deus, este mundo pereceu inundado pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados ao fogo pela mesma palavra, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Há, porém, uma coisa, amados, que não deveis ignorar. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus usa de paciência para convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus dissolver-se-ão com estrondo, os elementos derreter-se-ão, devorados pelas chamas, e a terra e todas as obras que nela há desaparecerão. Novos céus e nova terra em vista desta desintegração universal, qual não deve ser a vossa santidade de vida e piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus? Nesse dia em que, ardendo em chamas, os céus se dissolverão e os elementos se fundirão, consumidos pelo fogo, o que nós esperamos, conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Agora, conclusão. Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera, esforçai-vos para que Deus vos encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. Considerai que a paciência de Deus para convosco tem em vista a nossa salvação, conforme vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele fala disso, e é verdade que nelas há alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, agora que estáis avisados, tomai cuidado para que esses ímpios não vos enganem, fazendo-vos perder a firmeza e cair. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele pertence a glória desde agora até ao fim da eternidade. Amém. E agora, vamos aqui à frente. 1 João. Deus caminhar na luz. Deus é luz. É
esta a mensagem que ouvimos dele e que agora vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas, se caminhamos na luz como Deus está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, purifica-nos de todo o pecado. Reconhecer-se pecador. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, afirmarmos que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos passar aqui. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado justo junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Fazer a vontade de Deus. Para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos os seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é um mentiroso. E a verdade não está nele. Por outro lado, o amor de Deus realiza-se de facto em quem observa a palavra de Deus. É assim que reconhecemos que estamos com Ele. Quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes, e, no entanto, o mandamento que vos comunico é novo, pois é verdadeiro em Jesus e em vós. Porque as trevas já se estão a afastar e a verdadeira luz já brilha. Quem afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de queda. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas lhe cegarão os olhos. Escolher a vida. Escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados foram perdoados pelo poder do nome de Jesus. Escrevo-vos, ó pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Escrevo-vos, ó jovens, desde o princípio, ó jovens, porque vencestes o maligno. Escrevo-vos, filhinhos, porque conheceis o Pai. Escrevo-vos, ó pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo o que há no mundo, os baixos apetites, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com os seus desejos insaciáveis. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado com os anticristos. Filhinhos, já chegou a última hora. Não ouvistes dizer que o anticristo devia chegar? Pois vede quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, recebestes a unção que vem do Santo, de modo que todos possuís a sabedoria. Escrevi-vos não porque ignoreis a verdade, mas porque a conheceis, e sabeis que da verdade não saem mentiras. Quem é mentiroso é quem nega que Jesus é o Messias. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. Quanto a vós, tudo o que ouvistes desde o princípio permaneça em vós. Se permanecer em vós tudo aquilo que ouvistes desde o princípio, também vós permanecereis no Pai, no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevi-vos isto por causa daqueles que procuram desencaminhar-vos. Recebestes de Jesus a unção que permanece em vós, e já não tedes necessidade de que alguém vos ensine. Pelo contrário, com a sua unção, que é verdadeira e não mentirosa, vos ensina tudo aquilo que Jesus vos tinha ensinado. Permanecei com ele. Agora, portanto, filhinhos, permanecei com Jesus. Assim, quando ele se manifestar, sentir-nos-emos seguros e não fracassados como os que estiverem longe dele no dia da sua vinda. Viver como filhos de Deus. Deus é justo, vós sabeis que Jesus é justo. Reconhecei, portanto, que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. Vede que prova de amor o Pai nos deu, chamando-nos filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos reconhece, é porque também não reconheceu a Deus. Amados, desde agora já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Romper com o pecado. Todo aquele que deposita a esperança em Jesus
purifica-se para ser puro, como Jesus é puro. Todo aquele que comete o pecado, comete também a violação da lei, porque o pecado é a violação da lei. Mas vós sabeis que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e que nele não existe pecado. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete pecados pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus, não leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar porque nasceu de Deus. Deste modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. Praticar o amor. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, pertencendo ao maligno, matou o próprio irmão, e porque o matou, porque estas obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas. Não estranheis, irmãos, como se o mundo vos odeia. Não estranheis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E sabeis que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui bens deste mundo e vendo o seu irmão em necessidade, lhe fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Deste modo, saberemos que estamos do lado da verdade e diante de Deus poderemos tranquilizar a nossa consciência. É isto mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Quem cumpre os mandamentos está com Deus.
Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Saber discernir. Amados, não deis crédito a todos os que dizem inspirados. Antes examinai os espíritos para saberdes se vêm de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, segui esta norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo encarnou. Todo aquele que não reconhece a Jesus não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes dizer que há de vir e que já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já vencestes os anticristos, pois aquele que está convosco é maior do que aquele que está com o mundo. Eles pertencem ao mundo, por isso falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus, por isso quem conhece a Deus ouve-nos, e quem não é de Deus não nos ouve. Porque com isto, podemos distinguir o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora, para terminar, Deus é amor, amados. Amor e a fé. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a este mundo para nos dar a vida por meio dele, e o amor consiste no seguinte, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor realiza-se completamente entre nós. Nisto, reconhecemos que permanecemos com Deus e Ele conosco. Ele deu-nos o seu Espírito e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós reconhecemos o amor de que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto se realizou completamente o amor entre nós. O facto de termos plena confiança no dia do julgamento, podemos, porque tal como Jesus é, assim somos nós neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte,
Quem sente medo ainda não está realizado no amor. Quanto a nós, amemos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e, no entanto, odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é precisamente o mandamento que dele recebemos: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém. Vamos só terminar aqui no 5. A fé que vence o mundo. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por ele foi gerado. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa fé, de facto, quem pode vencer o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo entre si. Se aceitarmos o testemunho dos homens, com maior razão aceitamos o testemunho de Deus. E o testemunho de que falamos é de Deus. Ele deixou o testemunho de que deu de seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu de seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o seu Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O segredo da oração: escrevo-vos tudo isto para saberdes que tendes. Desculpe. O segredo da oração: escrevo-vos tudo isto para saberdes que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Ao dirigirmos-nos a Deus, podemos ter esta confiança quando pedimos alguma coisa conforme o seu projeto. E Ele ouve-nos, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que já obtivemos o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, reze a Deus, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso quando o pecado cometido não leva à morte. Existe um pecado que leva à morte, mas não é a respeito desse
que eu digo para se rezar. Toda a injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Há pecados que não levam à morte. Cuidado com os ídolos. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Jesus, que foi gerado por Deus, guarda-o e por isso o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para reconhecermos o Deus verdadeiro, e nós estamos com o verdadeiro, graças a seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Já agora vamos terminar aqui. Endereço e saudação. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, a quem amo sinceramente. Não apenas eu, mas todos os que conheceram a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e está conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. O centro da vida cristã. Fiquei muito alegre por ter encontrado teus filhos que andam na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como quem te escreve um novo mandamento, mas o mesmo que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. O amor consiste nisto, em viver conforme os mandamentos dele, e o primeiro mandamento, como aprendestes desde o princípio, é que viveis no amor. Os anticristos, porque muitos sedutores que não conhecem Jesus como Messias encarnado espalharam-se pelo mundo. Eles são o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado para não perderdes o fruto dos nossos trabalhos, mas, pelo contrário, para receberdes plena recompensa. Todo aquele que se afasta e não permanece no ensinamento de Cristo não possui a Deus. Aquele que permanece no ensinamento é o que possui o Pai e o Filho. Se alguém for ter convosco e não levar este ensinamento, não o recebais em vossa casa, nem o cumprimenteis. Aquele que o cumprimentar participa nas suas obras más. Saudações finais. Eu teria ainda muitas coisas para vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Contudo, espero ir visitar-vos e falar convosco de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita saúdam-te, na graça de Deus. Amém. E é assim, ficamos por aqui nesta mensagem bíblica. Acho que já temos aqui muito assunto para refletir, mediante o que se tem desenrolado nestes últimos dias e as mensagens que têm sido ditas. Com bom entendedor, meia palavra basta. Não há nada que enganar. É só confirmar e voltar a ler se não entender. E interpretar com o seu livre-arbítrio, com o seu
Deus dá-nos a todos. Agora uma pequena oração. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o meu coração. Dou-vos graças por me terdes criado e feito cristão e conservado neste dia. Perdoai-me as faltas que hoje cometi e se algum bem fiz, aceitei-o. Guardai-me durante o repouso e livrai-me dos perigos. A vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, todo o perigo e dos nossos inimigos. Amém. Pois seu é o reino, a honra, a glória, o louvor e o poder para sempre, todo sempre. Agora vamos ver aqui uma mensagem que eu já abri, mas não li. Vou ler agora. Só marquei os louvores que foram escolhidos também. O vídeo já está em 51, para não demorar muito. Esta mensagem é dirigida a mim, mas eu vou partilhar. Que seja também dirigida a todos. Principalmente os trabalhadores da luz de Cristo. Os soldados de Cristo. Do fim dos tempos. Amados, parece um conto de fadas, mas é tudo verdade. E tudo se está a desenrolar, como está escrito. Não há nada que enganar. Amém. Aceita o nosso amor. Embora por alguns momentos possas duvidar da nossa capacidade para te amar, acredita em nós, os anjos. Adoramos-te continuamente. Nunca te julgamos nem deixamos de ser afetuosos para contigo, porque, como reflexos de Deus que somos, só podemos amar. Sim, é evidente que observamos o teu comportamento humano e sabemos que, por vezes, não te sentes bem com algumas das tuas atitudes, mas elas cumprem uma função importante para ti. Ou não persistirias em repeti-las. Seria melhor se sentisses compaixão para com quem és, em vez de te censurares por algum procedimento de que te arrependes. Pensa nos exemplos disso na tua própria vida. Quais parecem ser as melhores experiências de aprendizagem para ti? As ocasiões em que as pessoas te criticam ou puniram por alguma coisa que terás feito, ou os momentos em que te ouviram com toda a paciência e depois se ofereceram para te ensinarem a fazeres de outra maneira. Pensa em como isso se aplica ao relacionamento que mantens contigo próprio. Aceita gentilmente quem és e todos os teus padrões de comportamento. Não descartes parte alguma de ti, porque são todos essenciais no processo de reclamar a tua identidade sagrada e plena de amor. Orienta-te eternamente, se o desejares, com a nossa ajuda, como uma planta acabada de despontar da terra em direção à luz do sol. Os meus anjos cuidam de mim, aconteça o que acontecer. Sou sempre digno de amor e agora alargo a minha compaixão a mim próprio, por tudo o que fiz ou deixei de fazer,
O amor regenera-me mais rapidamente do que a recriminação, na graça de Deus Pai. Ser fiel a ti mesmo. Ser fiel a ti mesmo. Já conheces os teus verdadeiros sentimentos e o rumo por eles indiciado, que deves seguir. Se te desafiares, a tua energia bloqueia-se, formando um padrão perturbador que afetará muitas áreas da tua saúde física, emocional, financeira e espiritual. Embora muitas pessoas tentem suprimir o que realmente sentem para agradar ao próximo, essas emoções acabam sempre por assumar e dar-se a conhecer. Por exemplo, podem manifestar-se como sintomas físicos de doença ou enquanto obstáculos financeiros. Assim, ainda que possas achar que agradar aos outros é uma forma de tratar bem deles, na verdade, com essa atitude, só te recusas a ser sincero contigo e com eles. Nós, os anjos, podemos ajudar-te a teres coragem para dar voz e corpo aos teus sentimentos, sem deixares de conferir amor, atenção, respeito e harmonia à tua relação. Admito as minhas verdadeiras emoções e sou sincero comigo e com os outros. Peço aos anjos que me ajudem e orientem em todas as minhas relações. Ao ser fiel para comigo mesmo, também sou íntegro para com os outros, na graça de Deus Pai. Amém. Estas foram as mensagens que eu recebi hoje, às 3 da manhã. E agora os louvores que eu pedi para escolher para terminar este vídeo. Vamos ver quais foram, que eu ainda não vi, que eu estava a dormir. Eu estava meio a dormir. Só marquei. Para ser agora mais fácil, amados. Isto é verdade, eu não minto. Vamos, queridos, escolher a boa parte. Vamos lá, ver como é que se vai sair. Só ver aqui um bocadinho. Água com sumo de limão. Eu tenho aqui algumas bebidas dentro, estão a ver? Para desintoxicar. Ontem fui um bocado conviver e alarguei-me um bocadinho para socializar um bocadinho com os meus amigos e tentar também ser um bocado de luz nas trevas da noite e ajudar no que posso. Um bom conselho é sempre bem-vindo, acho eu, principalmente quando as pessoas estão numa situação um bocado delicada. Estão a haver muitas e ainda vão haver muitas mais. Sabem que as inovações, a tecnologia, está tudo escrito. Muito emprego vai ao ar. A inteligência artificial o vai ocupar. Já está a ocupar. E cada vez mais vai piorar. Ou já não estivesse escrito nas agendas de Satanás. O Vaticano é perito em as mostrar e as reuniões fazer para tudo fazer acontecer e o povo calar, senão vai o perseguir e matar, ou manda-o prender primeiro. Vai-se repetir. Temos que estar atentos e unirmos todos com a verdade. A verdade e o Senhor da verdade, o nome do Senhor da verdade, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, derrota a todos. É só ter fé. Através da palavra Deus criou, através da palavra nos anunciou que o seu nome, portanto, é ter
fé e acreditar e o seu nome usar e pedir ao Pai em seu nome que os ate e repreenda e os envie para o seu lugar. O resto tudo acontece, amados. Deus criou o visível e o invisível. E tanto do lado da luz como do lado das trevas, nós convivemos com o invisível da luz e com o invisível das trevas. Mas tudo se vai revelar e ainda muito faltar. É só aguardar com paciência e nunca perder a fé. Está tudo escrito como é que isto tudo vai finalizar. Ou Jesus Cristo já não tivesse vencido na cruz, quando ressuscitou e deixou-nos a esperança que a casa do Pai ia voltar e que na casa do Pai havia muitas moradas e que nos ia lugar preparar e que ia vir voltar para nos buscar, mas no chão não ia pisar. Não há nenhum Jesus que apareça no chão. Quando ele aparecer, é nas nuvens. Quando ele aparecer no chão depois, quem nele crê, o ama e nele acredita com toda a fé, com ele vai vir para tudo se finalizar e as suas vinganças se ver realizar. E depois com ele as primeiras bodas do Cordeiro, amados. Está tudo escrito. Agora vamos lá. Vamos, queridos, escolher a boa parte. Só há duas partes, amados. Só há dois senhores que temos por opção. Temos o bom e o ladrão. O caminho estreito e a autoestrada. Onde se pode atropelar tudo, que até o Papa vos perdoa. Mas depois vai-vos levar com ele para continuar a perdoar. E a quem vós vos ides confessar, se não for no vosso quarto vos ajoelhar, em segredo ao Pai, nele confiar, em nome do seu Filho pedir, se não for, quem for a ele, em segredo, no seu quartinho, e não revela os seus segredos a ninguém, para ninguém os vá roubar, ou aos seus entregar, e depois vós falires, e ele se ingrar. Amados, cuidado, amados, o diabo não dá ponto sem nó. Quem confessar em segredo ao Pai vai continuar-se a confessar para sempre junto do Pai. Quem confessar ao homem e ao pagar ao homem vai continuar com o homem a quem o confessou. Como todos no mesmo barco, não há de enganar. Então vamos lá para terminar. Só mais uma parte. Para certas missionárias, pastoras, Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor, não podes falar. Um verdadeiro amigo que ama de verdade é como uma espada de dois gumes. Se ama o amigo de verdade, o irmão, ou seja ele quem for, tem que lhe dizer a verdade, doa o que doer. É como uma espada de dois gumes, mas é assim que ele vai sentir e vai pensar, refletir. E se tiver juízo, se ainda tiver o seu livre-arbítrio, vai escolher
vai se arrepender e se vai salvar. Agora insisti também muito. Quando se ama de verdade, às vezes convém insistir mesmo, porque dói ver as pessoas cada vez acabar mais, como dizia o meu avô. Quanto mais fizeres, mais fundo vai ser a tua sepultura. Na cama que fizeres é onde vais ter que te deitar. Essa é a verdade nua e crua. No caminho que trilhares, já sabes onde vai dar. Conheces a lei do Pai. És um filho obediente. Já sabes onde é que vais chegar. És um filho desobediente. Verifica bem no caminho que estás a andar, se não é na autoestrada. É preciso amargar, caminho estreito, custa, mas dá benefícios confortantes para a vida eterna, para sempre e todo sempre. E o outro é tudo momentâneo, tudo passageiro, tudo uma ilusão que o diabo criou e os seus alimentam, porque já não têm salvação. Escondem-se muito, há muito segredo oculto naqueles que mais brilham, aqueles que lutam todos os dias para a verdade não sair e usam todos os testas de ferro e capangas que andam a alimentar para eles ir a correr, seduzir polícias, outros, comprar-lhes as almas, para que ninguém mexa na pedra que está a tapar a verdade, porque eles espalham a mentira e a todos enganam e as almas lhe roubam. Quando alguém engana o seu semelhante com mentira a fazê-la verdade, para o justo condenar, está-lhe a roubar a alma e ao diabo entregar, ou não? E agora vamos nos alegrar e ver as mensagens destes louvores. Eu gosto é das mensagens destes louvores, amados. Parece que são mesmo preparadas para agora, para este fim dos tempos e para nos confortar no nosso coração. Vamos, queridos, escolher a boa parte. Perdão. Vamos, queridos, escolher a boa parte para nós, sempre ouvindo com prazer de Jesus Cristo a doce voz. Que prazer temos nós de estar diante do Senhor, para ouvir sua voz, voz tão meiga, cheia de amor. Não há no mundo nada igual ao regozijo de estar aos pés do Mestre Divinal, a quem devemos sempre amar. Que prazer temos nós de estar diante do Senhor, para ouvir sua voz, voz tão meiga e cheia de amor. A boa parte que nos dá Cristo Jesus, o Redentor, nada de nós atirará, se aguardarmos com amor. Que prazer temos nós de estar diante do Senhor, para ouvir sua voz, voz tão meiga, cheia de amor. Amém. Este é o primeiro. Eu vou ter que... Desculpem, mas às vezes emocionam-me estas mensagens, fazem-me emocionar muito. São gratificantes, sabe? Faz valer o sacrifício, faz valer muita coisa. Cada um nasce para o que é, cada macaco no seu galho.
Só temos é que nos respeitar e a verdade de falar. Pode doer, mas também pode salvar. Ou não? É só se arrepender dos seus erros e emendar. E quem a justiça pode fazer, que a faça prevalecer. Porque se a negar, também lhe vai ser negado. E no céu não tem entrada. Amém. Vamos nos preparar. Cristo Jesus breve voltará. Vamos nos preparar. Ele à glória nos levará. Vamos nos preparar. Recolherá os meninos seus para habitarem no céu dos céus, juntos aos anjos e a Deus. Vamos nos preparar. Glória, glória a Cristo, o Rei dos Reis. Glória, glória cantam os seus fiéis. Glória, glória na terra e nos céus. Glória, glória ao poderoso Deus. Para enfrentarmos a tentação, vamos nos preparar. Para fugirmos da ilusão, vamos nos preparar. Quando vier Cristo Salvador, vitorioso e com esplendor, encontrará em nós valor. Vamos nos preparar. Glória, glória a Cristo, Rei dos Reis. Glória, glória cantam os seus fiéis. Glória, glória na terra e nos céus. Glória, glória ao poderoso Deus. Amém. Isto é pequenino. Cristo me ama. Eu acho que já cantei este. Sou amado por Jesus, pois a Bíblia assim me diz. Ele é minha luz e me leva ao seu país. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Sou amado por Jesus, pois por mim na cruz morreu. Ele agora me conduz para o lar que prometeu. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Sou amado por Jesus, pois comigo sempre está. Tenho em mim a sua luz, que do mal me livrará. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Amém. Quão ditoso é caminhar com Jesus. Alegremente seguimos os passos do nosso bom Salvador, nosso Rei, pois acolheu-nos em seus santos braços, desde crianças nos fez sua grei. Quão ditoso é caminhar com Jesus, ó meninos, somos a sua grei e ele é o bom pastor. Seguimos com amor os preceitos e ensinos de Deus Criador. Nesta viagem unidos devemos, sempre dispostos a Cristo seguir, e no seu nome vitória teremos, desfrutaremos os bens do porvir. Quão ditoso é caminhar com Jesus, ó meninos. Somos sua grei, ele é o bom pastor. Seguimos com amor os pecados, os preciosos ensinos de Deus Criador. O Salvador nos conduz nesta vida para fazer-nos morar lá nos céus, e nessa pátria gloriosa e querida contemplaremos a face de Deus. Quão ditoso é caminhar com Jesus, ó meninos. Somos a sua grei, ele é o bom pastor. Seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador. Amém. O que mais vos posso dizer, amados? Vivemos tempo do Apocalipse.
Preparemos-nos com amor e dedicação, muita fé. É duro, mas traz benesses muito gratificantes. A fé, já dizia o meu avô, verdadeira, pode mover montanhas, e muito mais do que isso. Pode limpar o caminho de qualquer um. Basta pedir com fé. A luz a Deus pertence, e se ela anda nela e permanece nela, quem Deus quer, não é quem o diabo quer, o Satanás, ou lá quem é, o Bafomé, Mamon, ou lá esse aldrabão. Não, é a verdade. A luz é a verdade, é a vida. É quem nos ordena e quem tudo comandou, comanda e irá comandar. Não há nada que enganar, senão não estava escrito. Para todos alertar. Não há nada que enganar. Amém. E ficamos por aqui. Peço ao Pai e ao Altíssimo, Pai nosso que está no céu, que vos dê o que eu peço para mim, para os meus, a vós e aos vossos, sem hipocrisia. Quando eu peço para mim, peço para todos, sem querer nada em troca. É tudo por amor. Muitos não compreendem. Porque é que às vezes um pequeno gesto pode levá-los ao alto. Porque é o poder do amor, da luz de Cristo em ação. É fé dos seus. Quanto ao resto, a vontade do Pai é quem mais ordena, não é nós. Nós, se formos inteligentes, temos fé e sermos obedientes. E sabemos que Ele nunca nos quis nem quer mal, só quer o nosso bem. Às vezes nós gostávamos que fosse assim ou assim. É como Ele quer. Quando tomarmos consciência disso, temos paz de Cristo. Vivemos na paz de Cristo. E não há nada que temer. E até o próximo, se houver próximo, nunca se sabe. Só o Pai é que sabe quando rapazzo, quando o seu filho vai mandar o seu filho para nos buscar. Chega a hora da casa voltar. Mortos em Cristo, que estão no repouso eterno, e nós todos vão acordar e muitos vão festejar. As bodas de cordeiro se sentar e os grandes vão se lamentar. A verdade não vão conseguir ocultar mais. Que decepção. Já viram uma decepção. E depois uns enganam os outros, outros enganam os outros, coisa que grande tribulação. Como eles andam aí a vingar do que não tem razão, depois vão-se tentar vingar uns dos outros e culpar uns aos outros pela sua desilusão.
Quem engana o seu próprio filho, ele mente e faz da mentira a verdade, porque ao não enganar, que descanse, que ele também vai comê-lo para o lagar, para ele lembrar porque é que lá foi parar. Um bom entendedor, meia palavra basta. E quem se ri ao fim é sempre o que se ri melhor. Amém. E abraços para todas as minhas irmãs e irmãos de todas as nações da terra, amigos e não amigos. Para todas as minhas irmãs e irmãos de todas as nações da terra. Quem não acordou, acordem. A qualquer momento, tudo pode acontecer. É só analisar as escrituras, as profecias e outros sonhos e visões. Está tudo escrito. Muita fonte de informação por amor. Até o próximo, seu